Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de Geografia referente ao dia 15 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com a correção da página 226 e com a hora do texto das páginas 227 a 235, certo? Vamos lá então. Na página 226 nós tínhamos: agora liste as principais diferenças entre as duas paisagens que você observou. Na primeira imagem, há muitos prédios e pouca área verde, só algumas árvores. Na segunda imagem, há diferentes formas de vegetação, certo? Qual tipo de organização espacial cada uma delas representa? Na primeira imagem, há grupos de prédios, na segunda, há organização de forma a fazer um cultivo, certo? Então, em uma nós temos a área rural e em outra nós temos a área urbana. No quadro abaixo, represente com desenhos ou com a colagem de fotos o lugar em que você vive. Então, aqui você vai representar a nossa cidade aqui, tá? Comparando com as fotos, qual a organização do lugar em que você vive? Como que vocês acham que é a organização do local em que nós vivemos? Nós não temos uma cidade tão grande igual a que nós temos no exemplo, mas também não temos uma área tão rural igual nós temos naquela lá, né? Nós estamos no meio campo, mas nós vivemos em uma área urbana ainda, tá? Vamos lá para a página 227. As relações campo-cidade. No mundo atual, as duas formas de paisagem que observamos andam juntas e são complementares, isto é, uma depende da outra. Do campo, obtemos as coisas necessárias para a nossa alimentação e os recursos que são utilizados para produzir muitos objetos que consumimos. Na cidade, são produzidas as máquinas utilizadas para aumentar a produção na agropecuária e os recursos da extração de matéria-prima, além da distribuição dessas mercadorias através do comércio, que foi o que nós tínhamos comentado na última aula ou na nossa live, não me recordo muito bem, tá bom? Mas nós já tínhamos comentado sobre isso, certo? Então, a interdependência entre o campo e a cidade. Então, nós temos aqui o campo, que produz o que alimenta a cidade, certo? E, enquanto isso, a cidade produz o que movimenta o campo, certo? Nesse momento, vamos voltar nosso olhar para as paisagens do campo, rurais, e entender por que são diferentes entre si, como as pessoas vivem nelas e como sua organização depende tanto dos produtos retirados da natureza, quanto do uso diferenciado da tecnologia produzida pela cidade. Página 228. Observe as diferentes formas de paisagens rurais abaixo. Então, nós temos aqui, olha, plantação, a criação de animais. Olha aqui, o maquinário. Isso aqui tudo é tecnologia, gente. Aquelas placas solares, tá bom? Olha, as pessoas com enxadas, né? Aqui nós temos uma máquina realizando a colheita, né? Olha só, um aviário, certo? Produzindo ovos e carne para nós, certo? Página 231, nós temos o extrativismo, a retirada dos minérios. E aqui nós temos elas retirando o fruto para nós. Comparando essas imagens, podemos perceber que elas têm algumas coisas em comum. Há poucas construções, predominando áreas vegetadas. Essas construções aparecem afastadas uma das outras, cada fazenda ou sítio distante do outro, dispersão, né? A maioria dos caminhos é de terra batida, há pouca concentração de pessoas também. Mas também podemos observar que há diferenças nelas, podendo identificá-las pelo tipo de produção, se é uma agricultura, pecuária ou extrativismo, e pelo nível de tecnologia nela disponível, o uso das máquinas, a energia alternativa e o controle da produção, certo? Lá na página... esse texto eu trouxe para que vocês leiam, o rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade e foi visitar um primo que vivia no campo. O rato da cidade era um pouco arrogante, mas seu primo gostava muito dele e o recebeu com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: "Não posso entender, primo.
Como consegues viver com esses pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco após essa caminhada, disse polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isso? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o da cidade. Simplesmente? Não gosto dessa música durante o meu jantar. Nesse momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou o da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. Moral da história: mais vale uma vida modesta, com paz e sossego, do que todo luxo no mundo com perigos e preocupações. Fábulas de Esopo. Nós estamos trabalhando com as fábulas também lá na disciplina de língua portuguesa, né? Interessante como casou tão bem o nosso conteúdo, certo? Então, para vocês observarem bem como que funciona, tá bom? Vamos ver o que nós faremos com essa fábula agora. Página 232. Observe a foto abaixo. Nós temos aqui uma imagem, provavelmente de uma fazenda, né, lá em Minas Gerais. E agora responda. Existem componentes naturais na paisagem? Escreva o nome deles. Componentes naturais é algo da natureza, tá bom? Então, vocês vão me dizer se existem esses componentes naturais aqui e quais são eles. Existem construções ou plantios feitos pelas pessoas? Quais são? Quais são os plantios feitos pelas pessoas e as construções? Gente, aí vocês vão anotar, tá bom? Essa paisagem pode ser considerada rural? Justifique sua resposta. Ela é rural ou não? Aí vocês vão dizer sim ou não e por quê. Como as pessoas podem ter encontrado a paisagem antes de viver nesse lugar? Como que vocês acham que as pessoas encontraram essa paisagem aqui, olha, antes de viverem aqui? Tá? Então, vocês vão desenhar como vocês acham que era antes dos humanos chegarem lá, tá bom? Página 234. As imagens a seguir representam a área urbana e a área rural de um município. Observe-as. Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso estado. Agora responda. Que elementos diferenciam a área rural e a área urbana desse município? É a mesma cidade, gente. Mas quais são os elementos que diferenciam a zona urbana da zona rural? Letra B. Quais as semelhanças quais as semelhanças e diferenças que podem existir no dia a dia das pessoas nessas duas áreas? Então, aqui vocês não vão falar da imagem, mas vocês vão dizer como que é o dia a dia das pessoas que vivem aqui na cidade e aqui. Então, vocês vão me dizer as diferenças primeiro e depois as semelhanças ou o contrário, tá bom? Página 235. Observe essa ilustração de uma paisagem do campo. Quais são as atividades realizadas em um lugar como esse? Vocês vão me dizer quais são as atividades que eles estão fazendo. Por que a área rural depende tanto dos produtos retirados da natureza quanto do uso diferenciado da tecnologia produzida na cidade? Então, vocês vão me explicar. Por que nós na área rural nós dependemos tanto do que é da natureza, assim como dependemos também daquilo que é retirado da cidade. Certo? Dessa forma, eu finalizo a nossa aula de hoje, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau!